Pessoal, então vamos agora para os exercícios da sua apostila 6, tá? Lá na página 25. O exercício 1 falou o seguinte para a gente. Um recipiente de ferro com 1000 centímetros cúbicos de volume, ou seja, o nosso V0, o volume inicial, é aquecido de 20 graus Celsius a 120 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico do ferro é 39 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, ou seja, nesse caso eu não preciso fazer transformação nenhuma, ele já me deu o gama pronto. Determine o novo volume, ou seja, o volume final. Antes de calcular o volume final, eu preciso encontrar o ΔV. Bom, como que eu encontro esse ΔV? V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura. O volume inicial é 1000, 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. O gama é 39 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que foi de 20 para 120. Então, meu ΔT foi de 100 graus Celsius. Tudo bem? Fazendo as continhas, eu chego no 39 vezes 10 a menos 1. Vamos eliminar esse 10 a menos 1 andando uma casinha, né? Lembre, se você diminuir o número, você tem que aumentar o expoente. Então, nesse caso, de 10 a menos 1, ele vira 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, o nosso ΔV, a variação do volume, é 3,9 centímetros cúbicos. Eu tinha um volume inicial de 1000 centímetros cúbicos. Para calcular o volume final, você pega o ΔV e soma com o volume inicial. Então, vai ficar 1003,9 centímetros cúbicos. Esse é o volume final desse recipiente de ferro após sofrer a sua dilatação. O exercício 2 era um exercício teórico e ele fala o seguinte. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Pessoal, pensa o seguinte, no dia mais quente, vai sofrer uma dilatação, o volume vai ser maior. Mas o que acontece? Depois de um certo tempo, se você voltar à temperatura ambiente, diminuir um pouquinho, você vai ter uma contração desse líquido, ou seja, você não estaria levando vantagem nenhuma, então estaria incorreta. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Lembra, se diminuir a temperatura, diminui o volume, a distância entre as partículas se torna menor, vai ocupar um espaço menor, você estaria levando vantagem, então a 2 está correta. 3. E se a gasolina fosse vendida por quilo, em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Isso, muito bem, você estaria comprando massa e não volume, então independente de ter um volume maior ou menor, o importante seria a quantidade de matéria. Então, esse problema aí seria resolvido. Então, portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa E. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas, beleza? Exercício 3, agora ele fala o seguinte. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros de gasolina, num dia que a temperatura era de 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 graus Celsius, assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é de 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, o prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto é igual a... Eu preciso calcular o ΔV, o quanto diminuiu. Volume inicial vezes o alfa vezes o ΔT. O volume inicial da minha gasolina eram de 5.000 litros. O gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina, 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, que é de menos 20 graus Celsius, porque a temperatura diminuiu. Multiplicando todos os números, eu tenho 110.000 vezes 10 a menos 3. 1, 2, 3, eliminei o 10 a menos 3, fiquei com 110 litros. Ou seja, o meu prejuízo foi de 110 litros, ou seja, o quanto diminuiu foram de 110 litros, portanto, é a nossa alternativa B. Tudo bem? Próximo vídeo, mais resolução de exercício.